Então tá, dilatação térmica, né? Vocês já têm uma breve noção do que é dilatação térmica pelo nome, né? Então, algo que dilata. O que significa algo dilatar? Significa aumentar de tamanho, correto? Então, uma dilatação térmica é quando os objetos eles aumentam de tamanho devido ao aumento de temperatura, certo? Então, dilatar significa aumentar o tamanho, né? E a compressão significa tu diminuir o tamanho. Então, a dilatação térmica aqui para nós, a gente vai entender, então, como o ganho de tamanho devido ao aumento de temperatura. Essa dilatação térmica, vocês percebem no dia a dia de vocês facilmente, tá? E ela se dá tanto nos gases, quanto nos líquidos, quanto nos sólidos. Aí eu coloquei aqui, ó, um sinalzinho, né, de maior, percebem? Por quê? Porque ela é mais visível nos gases, depois ela é visível nos líquidos e por último nos sólidos, né? Então, a gente consegue perceber a dilatação melhor num gás, tanto é que a gente tem a panela de pressão aí também, né? Que envolve a pressão. E o botijão de gás, ele é líquido, né? Na verdade, o gás que está dentro do botijão, ele é líquido, certo? Só que quando ele sai para o nosso fogão, ele vira gás, né? Devido à diferença de pressão que está ali dentro, tá? A gente vai ver isso também. Depois a gente vê no líquido, quando um líquido se dilata, quando ele esquenta, né? A gente consegue ver isso nos termômetros antigos, eu não sei se vocês lembram, se vocês têm acesso a eles, mas aqueles termômetros de mercúrio que tem, como que a gente media a temperatura? É através da dilatação do mercúrio, né? Então, aquele vermelhinho, ele subia, era um líquido que ia se dilatar, devido ao aumento de temperatura. E, por último, nos sólidos, tá? Bom, a dilatação, ela pode ser linear, em uma dimensão só, que tá aqui, né? Que eu coloquei aqui. Então, ela pode ser linear, ou seja, ela se dilata apenas numa linha, tá? Uma dimensão, né? Uma dimensão. A dilatação, ela pode ser superficial, ou seja, a área, ela pode se dilatar, tá? Em 2 dimensões. E ela pode ser volumétrica em 3 dimensões, ou seja, toda a extensão pode se dilatar, né? Então, largura, comprimento e espessura, certo? A dilatação linear, tá? Ela é calculada através dessa equação aqui, então, um ΔL igual a um L0 vezes um alfa, isso aqui é alfa, tá? Uma letra grega, né? Que é isso aqui, tá? Assim que faz. Quase um infinito, né? Mas aí não fecha o infinito. Vezes a variação de temperatura. Então, eu coloquei aqui, né? O alfa, o que ele é? Ele depende do material e ele se chama coeficiente de dilatação linear. Então, o alfa, ele só depende, né? Do material, tá? Então, cada material vai ter um coeficiente de dilatação diferente, certo? O ΔL é a variação do comprimento e o L0 é o comprimento inicial, como que ele começou, depois ele aumentou a temperatura, ele vai aumentar o tamanho, então o ΔL vai ser o quanto que vai variar esse comprimento, tá? Bom, exemplos, né, de dilatação térmica, tá? Quem aí usa anel, aliança, sei lá, já percebeu que no verão o anel, ele fica mais grudado, né, na gente, né, no dedo. E no inverno ele fica mais solto. Então, é até perigoso, né, a gente comprar uma aliança ou um anel no verão, porque o nosso corpo, ele tá dilatado, tá mais dilatado, devido ao aumento de temperatura, tá? Do ambiente, né, e do nosso corpo também, que vai ficar suando o tempo todo para manter a temperatura, porque nós somos animais homeotérmicos, mas ele tá aumentando o tempo todo, né? A gente incha, a gente fica inchado, como a gente fala, né? Então, se a gente compra um anel justinho, né, no verão, vai chegar no inverno, aquele anel ele vai ficar largo no nosso dedo, tá? Por quê? Por causa da dilatação, né, do aumento da temperatura.
Outro exemplo clássico também. Quando vocês passam na ponte, vocês percebem que tem uma gradezinha entre um bloquete e outro bloquete? Alguém já percebeu que tem uma grade que treme, né? O carro, o ônibus, enfim. A gente percebe que está passando por alguma outra coisa que não é o bloquete. Todo mundo percebeu isso? Então, isso serve justamente para que seja possível a variação de temperatura no bloquete, no concreto. Porque se eu não tenho isso, aquele concreto ele vai rachar. Ele vai rachando. Por quê? Porque o concreto ele vai se dilatando. É tanto a diferença de temperatura, né? Aumenta a temperatura, depois diminui, depois aumenta, depois diminui, depois aumenta. O concreto ele não aguenta. Por isso que tem as rachaduras, inclusive nas paredes da nossa casa. Né? Em qualquer concreto, qualquer parede de concreto, a gente tem essas rachaduras com o tempo. Tá? O piso é a mesma coisa. O rejunte, né, do piso. Por que não faz um piso só? Já pensaram nisso? Por que tem aquele rejunte feio lá? Justamente para isso também. Porque aquele rejunte ele tem uma elasticidade maior do que o piso, dando folga para que o piso possa se dilatar e possa se comprimir, né, sem rachar, sem haver rachadura no piso. Mas mesmo assim o piso, muitas vezes, depois de um tempo, ele vai rachar, né? Mas então é para isso que serve, tá? Então aí a gente tem esse tipo de dilatação. Então, a gente tem então as dilatações no gás, nos líquidos e nos sólidos, ok? Bom, a dilatação superficial, na verdade, é a mesma coisa da linear. Só que o meu alfa, ele vai variar. O alfa, ele é coeficiente de dilatação linear, não é? Então, é ao longo de uma linha, certo? Só que o material, ele... se a gente pegar o material aqui, né? Um material e a gente vai ver a dilatação linear, superficial e volumétrica, o material a gente não pode variar ele, certo? Dilatação superficial agora, superficial. Vou colocar aqui embaixo. Então, aqui nesse caso, ó, o que a gente tinha aqui, né? A gente tinha ao longo de uma linha, certo? Então, suponha que seja um material que tenha um alfa aqui, certo? Vai dilatar ao longo dessa linha. Então, esse alfa é correspondente a uma linha só. Se eu pegar a dilatação superficial, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ΔS igual a S0 vezes um beta vezes a variação de temperatura. Só que agora eu estou lidando com superfície, né? Então, aqui eu tenho uma área. Então, agora eu tenho uma superfície. Então, aqui eu tenho uma área. Então, esse alfa, ele vai estar aqui e ele vai estar aqui. Então, o meu beta, ele é 2 vezes o meu alfa. Então, normalmente, o exercício, ele vai te dar o valor do alfa. Porque com o valor do alfa, tu descobre todos os outros. Na dilatação volumétrica, é a mesma coisa. Só que são 3 dimensões. São 3 dimensões. Então, eu vou ter... Vou tirar essas bolas aqui. Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz? Na dilatação volumétrica vai ser a mesma coisa. Vai ser um ΔV igual a V0 vezes um gama, que eu vou chamar, outra letra grega, né? Vezes a variação de temperatura. E agora eu tenho um volume, certo? Então, aqui eu vou ter, vamos supor aqui que eu tenho um cubo, né? Tá? Então, aqui eu vou ter 3 alfas, ó. Eu tenho o alfa relacionado, né? À altura, à largura e à espessura. Então, o meu gama, ele vai ser 3 vezes esse alfa. Então, lembrando, isso aqui é um beta, uma outra letra grega. Isso aqui
se chama gama, tá? Que é uma outra letra grega, certo? Então, os três é a mesma coisa, é a mesma equação. Só vai variar a dimensão devido a esses coeficientes de dilatação aqui, certo? Então, dilatação é bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo, não tem muito segredo. São só essas equações, que na verdade é uma só, que vai variar se é linear, superficial ou volumétrica, certo? E aqui tem que ficar ligado, né? Se o exercício ele vai te dar direto o coeficiente já da superfície ou do volume, ou se ele vai te dar linear, e aí tem que fazer essa relaçãozinha aqui. É só multiplicar por 3 quando for volume, multiplicar por 2 quando for superficial, certo? Bom, e se o exercício não pedir para vocês o ΔV, né, ou V0, enfim. O delta L é a mesma coisa que L menos L inicial, ou seja, o comprimento final menos o comprimento inicial. O ΔS também é o S final menos o S inicial. E o ΔV, a mesma coisa, V final menos o V inicial. Então, se eu substituir, vou substituir aqui, por exemplo, ó. Então, o ΔV, ele é V menos V0. Vai ser igual a V0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. Vezes o gama, desculpa, aqui é gama. Falei errado. E aí, passando então, né, o V0 para o outro lado, vai ficar V igual a V0 vezes o gama vezes a variação de temperatura mais V0, certo? Então, o meu V vai ser igual. Como eu tenho V0 aqui e V0 aqui, dá para colocar em ele evidência. Estou fazendo matematiquez aqui, tá, gente? A física não tem nada a ver com isso, tá? Só tô mexendo na minha equação, arrumando ela. Vou colocar em evidência, ó, V0 em evidência, abre parênteses. O que sobra disso aqui? Sobra gama vezes delta teta. O que sobra disso aqui? 1. Tá? Mas dá no mesmo, né, gente? Tanto faz, tá? É só um outro jeito de olhar a mesma equação, certo? Então, dúvida?